Podcast. Oi pessoal, aqui quem fala é Mauro. Hoje a gente está trazendo um tema bem importante, né? De como as praças, parques e outros equipamentos urbanos estão distribuídos nos municípios, né? E como isso afeta a vida das pessoas, né? Em seu direito à cidade. E hoje a gente está trazendo aqui para conversar, né? O meu amigo Marcos. Ele é um amigo antigo do segundo grau, né? E a gente já viveu bastante coisa junto. E Marcos, se apresenta aí para gente, para o pessoal. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, né? Boa noite. Sei que horas que vocês vão conseguir escutar isso aí, mas é um prazer estar aqui no podcast aqui com o Mauro, meu amigo também de longa data. Eu sou arquiteto urbanista, me formei na UFRJ e também engenheiro de transporte, formado pela COP, e estamos aí para trocar um assunto que eu e Mauro a gente acabou trocando uma ideia em conversas informais, e o Mauro, como tinha esse projeto de podcast, ele resolveu, vamos formalizar isso, vamos fazer uma discussão um pouquinho mais aprofundada, e estamos aí. Valeu, Mauro, obrigado pela oportunidade. Que nada, Marquinhos. Tipo assim, conversar com você, tipo assim, a gente sempre tem conversas frequentes, né? E a gente sempre tá trocando ideia sobre coisas da cidade, né? Coisas de direito à cidade. Isso é uma coisa que a gente já conversa há um bom tempo, e eu acho que o podcast As Pracinhas vai ajudar a gente a, pelo menos, registrar um pouco dessas nossas conversas, né? Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Você defendeu o seu mestrado, né, na UFRJ, né, uma tese sobre acessibilidade na periferia do transporte. E, tipo assim, quando você me falou a primeira vez sobre essa sua defesa, eu fiquei bastante interessado, né, porque uma coisa que a gente discute bastante em Belo Horizonte, né, é como os equipamentos, né, e as praças, os espaços públicos, parques estão distribuídos na cidade, né, é uma questão de até justiça social, né, e como você acabou aprofundando isso no seu mestrado, né, isso é uma coisa interessante para a gente poder discutir. Então, eu queria saber o que te motivou, né, o que você abordou nesse seu estudo, né? Fala aí pra gente. Primeiramente tem como a gente veio de lugares, você veio de um bairro também, e que é longe dos grandes centros urbanos, né? E aí quando eu falo centros urbanos, são lugares onde você tem um investimento maciço do poder público para manter aquele local vivo, né? Não que os bairros onde a gente esteja sejam bairros mortos, né? Acontecem coisas, acontece vida, acontece tudo, mas nos bairros vivos que eu falo, né? São bairros onde você tem a maioria dos prédios públicos, tem a maioria de serviço, tem a maioria de opções de lazer e várias outras coisas que fazem um bairro mais ou menos ser, digamos assim, melhor ou pior do que outro. Então, tem muita coisa que a gente fala nas conversas, todo mundo fala que isso aí eu sei disso, eu sei daquilo, eu sei daquilo. Isso é óbvio, não é óbvio, mas tem uma diferença muito grande você dizer que eu já sabia disso, isso aí é óbvio para mim. Os bairros que são mais longe tem menos coisas. O bairro, você mora em bairro ruim porque você mora em bairro periférico, vamos dizer assim, um bairro que é distante do centro. Sabe mais ou menos, né? Porque você sempre tem como aprofundar isso e saber de verdade, né? E saber tomar conhecimento daquilo, tentar entender melhor o que acontece, né? Como é que um bairro é melhor ou pior que o outro, e dessa forma saber um modo de como é que eu vou resolver isso, como é que no final das contas o que eu vou aprender eu vou aplicar para poder melhorar esse bairro, né? Porque como é que eu vou equalizar esse bairro? E essa pesquisa veio disso, veio de tentar entender como é que um bairro como Santa Cruz, né? O nome da tese é acessibilidade na periferia, a dissertação, desculpa, é acessibilidade na periferia do transporte, o caso Santa Cruz,
que é um bairro da Zona Oeste, o extremo Zona Oeste, né? Quase chegando em Itaguaí. Sim. E entender como esse bairro, como é que você pode dizer se esse bairro é melhor ou pior, né? Quais são os parâmetros, né? O que faz ele ser pior ou melhor? Então a tese a dissertação foi meio discutir isso. Quais foram as coisas que fazem esse bairro ter menos oportunidades que outros bairros, como os bairros do centro, Zona Sul, ou bairros mais próximos de centro e Zona Sul, né? Que aqui no Rio a gente considera, né? Em outros estados brasileiros a gente vai ter outras definições, né? Vão ter outros nomes, né? Vão ter outras configurações geográficas, mas no Rio é mais ou menos isso, né? Quem está perto do centro está mais perto dos serviços públicos, e quem está longe ali meio que tem que se virar nos 30. Marquinhos, deixa eu te falar uma coisa. Acho que até eu já falei isso algumas vezes aqui no podcast, acho que vale a pena a gente reforçar, né? Para quem não conhece a cidade do Rio, né? A cidade do Rio é uma cidade bem linear, né? Ela acaba meio que sendo distribuída ao longo de vários eixos, né? Tem a linha férrea, tem a Avenida Brasil, que é uma via que também atravessa a cidade toda, né? Então, por exemplo, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, né? São cidades mais envolvidas, elas estão distribuídas mais em função do seu centro, né? Você tem um centro, a partir daí que você tem uma distribuição mais radial da cidade, né? E já o Rio de Janeiro é bem diferente, né? Acaba tendo uma distribuição mais linear, e nessa distribuição linear, né, você tem um centro numa ponta e Santa Cruz justamente na outra ponta da cidade. Então é uma distância bem grande, né? Então quem mora em Santa Cruz acaba tendo dificuldade, né, e desafios, né, com relação ao acesso da cidade muito maior do que qualquer outra pessoa na cidade, né? Então, mas para reforçar isso, Marquinhos, e aí tem uma coisa que eu vi, você me passou, né, a sua dissertação de mestrado para eu poder ler. E uma das coisas que eu gostei bastante, né, é que você traz uma introdução falando um pouco dessa questão da pobreza no mundo, né, e o transporte como atenuante dos efeitos da exclusão social, né, o acesso à cidade, né, e isso tudo. Então, gostaria que você falasse um pouco a respeito disso, né, e também falasse um pouco dos objetivos do estudo, né, e quais as conclusões que você chegou através desses dados, né, porque o interessante é isso, né, você acaba meio que fazendo uma aproximação do território, buscando as bases de dados e informações com relação ao território para poder, assim, você fazer a sua análise e a sua vamos dizer assim, a sua reflexão em cima desse problema, né? Isso. A questão dos transportes. Ainda mais falando, eu estava fazendo a dissertação na COP, e era no curso de engenharia de transporte, então o foco obviamente era transporte, né? Uhum. E o engraçado é que quando você vai tratar de transportes, ainda mais aqui no Rio, você bate numa muralha que é muito difícil você ter os acessos a como funcionam as linhas de ônibus, né? Essa foi uma das grandes dificuldades que a gente teve na hora de pegar as linhas de ônibus, né, que eram disponíveis para os moradores de Santa Cruz e os moradores da Zona Sul, por exemplo. Mas já de cara já dava para ver que era uma disparidade muito grande, e além da disparidade ser muito grande, de ter uma oferta muito menor de ônibus para as pessoas que moram em Santa Cruz, a gente tinha uma distância até os pontos de interesse, né? Sejam os pontos onde tem os empregos, seja o ponto onde tem o lazer, muito mais distante para quem estava mais longe ainda. Então você tem ali as pessoas próximas ao centro com bastante oferta de ônibus e pessoas com 50, 60, 70, 80 quilômetros distantes do centro com menos opções de transporte. E além disso, você tem uma redução muito grande de oferta de transporte fora dos, digamos, horários úteis. É como se o transporte só estivesse lá para levar as pessoas para trabalhar, não para levar o filho no cinema ou você mesmo ir numa praça, num teatro. Quando finda o horário comercial, quando, vamos dizer assim, passa de sexta-feira às 9 horas da noite até segunda-feira às 4 da manhã, você tem uma redução mais da metade
de oferta de transporte para quem mora longe. Até a própria configuração do metrô, para quem vai de metrô, até o metrô já começa a se rearranjar ali para não assim, ele acaba criando, não sendo um transporte tão fluido para, por exemplo, você ir lá de Itapavuna para Botafogo. Você aí já começam a inserir um monte de baldeações, né? No mestrado a gente chama de transbordo, né? Uma série de barreirinhas que vão sendo colocadas para a pessoa poder chegar nesses centros, né? Não que, assim, só nesses centros você tenha diversão e blá, 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 blá. Mas dentro dos próprios bairros você tem pontos que você pode arranjar isso, né? Tanto de serviços quanto de lazer. Mas o acesso que é dado aos cidadãos durante a semana, durante os horários úteis, é muito diferente daquele que é dado fora dos horários úteis. Então, a questão do lazer, né, que era um dos focos da minha dissertação, é muito prejudicada fora desses horários. Muito prejudicada fora desses horários. Isso foi uma coisa que chocou muito quando a gente se debruçou nos dados assim, da dissertação, quando começou a ver mesmo isso acontecendo de fato. Você falando assim, né, me trouxe uma lembrança de umas discussões que a gente faz aqui em Belo Horizonte e que eu já reparei aí no Rio, né, e pelo fato de ter vivido bastante tempo aí na cidade, né, e é que geralmente, né, o transporte, como você falou, né, tem essa lógica de tipo muito funcional, né, de levar o trabalhador até o ponto de trabalho, né. Ele não serve, tirando, ele tipo assim, ele tenta funcionar mais ou menos, né, justamente nesse período, né, em que o trabalhador tem que ir para o trabalho, mas efetivamente ele não faz com que ele, fora desse horário de trabalho, né, o trabalhador tenha a possibilidade de ter acesso a outros equipamentos, outras áreas que estejam dentro do território. Né, uma coisa aqui em Belo Horizonte as linhas elas vêm muito para o centro da cidade, né? E tem algumas linhas que fazem ligação entre regiões, mas essas linhas são uma quantidade menor. Então, às vezes, tem regiões da cidade, né, que você não consegue acessar direito, às vezes elas estão lindeiras uma da outra, né, porque a quantidade de linhas é menor do que da quantidade de linhas que vão para o centro. Né? A maior parte das linhas vão para o centro, né, muito nessa função. E já no Rio de Janeiro, né, como tem essa distribuição mais linear, né, isso acaba sendo mais difícil ainda, né, porque o centro está bem longe, essas áreas que tem, a maioria desses equipamentos está mais longe, e também, né, uma questão que eu acho que tem a ver não só com a questão de transporte, mas tem a ver com como a política pública, né, ela é produzida, porque o transporte tipo assim, você ajustar o transporte é um desafio, né? Mas acho que um outro desafio é você também trazer esses equipamentos, esses benefícios, né, para o território, que o território ele minimamente seja munido de equipamentos de modo que as pessoas não precisem ir para muito longe para poder, por exemplo, acessar um teatro, acessar uma praça, acessar um bom parque, né? Então, eu acho que são duas ações que tem que acontecer, né? O transporte ele está bem mais estruturado para poder atender a localidade, né? Não só essa ligação trabalho casa, mas também o território ele ser planejado de modo com que os equipamentos que venham a ser implantados eles estejam bem distribuídos no território e consigam atender aquela localidade, né? É o tipo de coisa que eu acho que é importante, né? Conciliar essas duas ações. Aí já entra um pouco na questão que a gente quer entrar, da questão do título do podcast, né, que são as pracinhas, que são esses espaços que são feitos para você poder ter aquele momento de lazer, né? Eu estava lendo sobre uma iniciativa que tá vindo já desde 2008, né, no livro da Jane Jacobs, não sei se você leu aquele Morte e Vida das grandes cidades. Uhum. Esse é um livro que ela começa a discutir essa questão da vida nas cidades, né? E a partir dessa discussão, o Carlos Moreno, né,
ele começa a tentar implantar isso em Paris, que são as cidades de 15 minutos. Que era o quê? Que era um planejamento da cidade seria dado para você dizer que o bairro era saudável, você teria que ter acesso a várias coisas no raio de 400 metros, que seria você andando 15 minutos a pé. Então você iria, eles listam como funções essenciais a habitação, trabalho, aquisição de bens, saúde, educação e distração, que eles chamam de distração. E aí, no caso, as pracinhas seriam esse espaço onde você poderia ter essa questão de distração. E numa das conversas que a gente teve, a gente acabou falando sobre essa questão de praça. Eu lembrei de uma questão que eu sempre tive, de tentar elencar coisas, parâmetros que a gente pudesse dizer e assim classificar que um bairro seria melhor que o outro. Então, sei lá, seu bairro tem 5 praças, seu bairro tem um supermercado, seu bairro tem um hospital, seu bairro tem escola, então eu ficava tentando mentalmente fazer esse cálculo, assim, por que um bairro é chamado de ruim, por que um bairro é chamado, por que um bairro é pior, outro bairro é melhor, tipo... e eu sempre tive essa vontade, aí... Tipo, você mora mal, né, você mora bem, né, o pessoal no Rio fala muito isso, fala muito isso. Isso, essa questão do que eu falei antes, né? Da pessoa que, você mora mal, mora bem, são uma das coisas que as pessoas falam, mas elas na verdade não refletem muito sobre isso. Fala, você mora mal, mas às vezes mora mal mesmo, mas por que mora mal? Como é que mora mal? Por que o bairro é pior do que o outro? Como é que a gente resolve? Porque, por exemplo, ele pode falar você mora mal. Por que você mora mal? Porque teu bairro não tem uma farmácia, sei lá, aí aparece uma farmácia no bairro do cara, agora ele mora bem, sei lá, teu bairro tem coisa assim, tem coisa que não tem como mudar, né, sei lá, teu bairro é mal, você mora mal porque no teu bairro não tem a praia, aí não tem o que fazer, né. Mas tem uma coisa... Mas tem coisas que podem ser melhoradas, né, tem coisa que isso, acho que tem uma coisa que acho que essa coisa que você traz do Carlos Moreno, de Paris, né, é o tipo de coisa que muitas cidades no Brasil vêm refletindo, né? Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a gente reflete muito com relação a essa questão também, de como essas coisas estão distribuídas no território. Porque, por exemplo, a gente entende, por exemplo, quando a gente vai a Brasília, a gente meio que fica, como é que eu posso dizer, a gente fica impressionado, né? Como o Brasília é uma cidade diferente, né, da cidade tradicional que a gente está vivendo. E geralmente, né, a gente está acostumado o quê? A cidade com quarteirões mais curtos, com o comércio, por exemplo, uma padaria perto de casa, né? Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, né, tipo assim, uma coisa que diz que um bairro é legal, né, uma das coisas que diz que o bairro é legal, tem uma Araújo, né, próxima, porque Araújo tem na cidade toda, né? Então tem algumas coisas que estão no imaginário, estão no subjetivo das pessoas, e tem outras que a gente pode constatar com os dados. Por isso que eu acho que é importante, sempre quando alguém vai se debruçar sobre essa questão de como essas coisas estão distribuídas para a cidade, como é que as pessoas têm acesso à cidade, porque isso daí é isso, né? Se você está num bairro que é bem estruturado, que tem uma padaria perto, que tem um posto de saúde onde você possa levar o seu filho para você se vacinar, seu filho vacinar, né? Se o bairro tem um parque, uma praça boa, né, perto da sua casa, né? Por exemplo, eu moro aqui no Eldorado, sempre falo. E aí, aqui no Eldorado tem uma praça muito boa, que é a Praça da Glória, e tem um parque, né, que é próximo da Praça da Glória, que é um parque menor, que é uma área ambiental, que tem uma fonte, tem um tanto de coisa, tem até mico dentro do parque. Então, tipo assim, isso acaba trazendo, né, qualidade para aquele território. E aí, em contrapartida a isso, né, o bairro está menos estruturado, ele tem menos esses equipamentos, né, acaba que é uma lacuna do ponto de vista da política pública, né? Então, quando você, por exemplo, tem... por exemplo, aqui em Belo Horizonte a gente tem o orgulho de falar que a gente tem uma base de dados muito robusta, né? A Prodabel, né? Ela acaba, por exemplo, a gente tem informação praticamente sobre
muitas questões com relação à questão urbana. E aí, quando a gente reflete o território observando esses dados, fica mais fácil para a gente dizer que, por exemplo, esse bairro está menos estruturado, esse bairro está mais estruturado. Uma das coisas que Belo Horizonte vem avançando é com o conceito de unidade de vizinhança qualificada, né? E aí ele avalia, por exemplo, a distância do imóvel, né, da onde a pessoa mora, até, por exemplo, uma praça. Então, a gente consegue gerar, por exemplo, mapas e informações que dizem que determinados bairros estão mais bem estruturados, né? E aí a gente faz esse estudo, ele avalia a partir também da topografia. Ele consegue, né, através do geoprocessamento, você consegue saber, por exemplo, se o imóvel está a 5, 10 minutos, por exemplo, de uma farmácia, ou de uma praça, ou de um equipamento público. Então, esse é o tipo de coisa que, para a gente, é muito importante, porque acaba a gente, em Belo Horizonte, né, o planejamento urbano de Belo Horizonte, ele acaba trazendo informações que são importantes para nortear a política pública. Né? Porque é isso, as pessoas, quando elas estão ali no bairro, às vezes chegam as melhorias, mas às vezes essas melhorias não são estruturadas, Marquinhos. Isso me dá um. É tipo, por exemplo, você chega uma clínica da família, né? uma UPA, mas não necessariamente você aquilo ali, se aquilo ali foi motivado ou por uma questão política, ou se realmente foi uma orientação do planejamento da cidade, né? Então, entendi. Não dá nem para saber se isso foi fruto de uma demanda, né? Isso. Para, sei lá, desafogar um hospital grande que tenha no caminho, alguma coisa assim, né? Uhum. Essa cidade de 15 minutos que eu estava falando antes, ele faz parte de um grupo de. O nome do grupo acho que é C40, e são várias cidades, são várias. 40 municípios, né? Municípios assim, do mundo. E tem quatro brasileiros. Tem o Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Curitiba dentro dele, né? E aí eu achei muito, muito maneiro isso. E é uma rede, o C40, né? A gente, Belo Horizonte também tem algumas, algum diálogo com a rede C40, porque tem essas 40 cidades, mas tem outras cidades que têm diálogo também com a rede C40, né? E acaba que o C40 ele tenta, de uma certa forma, trazer esses conceitos, né, que são importantes, para que outras cidades venham a melhorar a qualificação de como elas atuam dentro do seu território. Né? Então é bem interessante saber que esse trabalho de Paris acabou desdobrando na C40. Mas... Eu estava vendo até um programa essa semana, acho que é o ArcCast, tinha o ArcCast falando sobre praças, e ele estava falando do trabalho da equipe em Vitória do Espírito Santo, também estava fazendo pesquisa sobre esses espaços, né, que são as praças, e eles estavam fazendo um comparativo entre bairros que tem praça e que não tem praça. E aí eles notaram duas melhoras, dois indicadores que são melhores em lugares que tem praça, né? A saúde cardiovascular e a saúde mental. Não, que doido. E teve um parâmetro que você falou, a questão da Prefeitura de Belo Horizonte, que tem bastante dados, eles ainda estão trabalhando com dados que não são muito filtrados. Então teve bairro que tinha praça, que tinha uma taxa de homicídio maior do que bairros que não tinham praças. Aí eles, olhando aquele número frio, né, pensam, será que praça tá fazendo ter homicídio? Aí eles foram catar as praças que estavam apresentando aqueles números, e eles viram que eram praças abandonadas. Tinha praça lá, mas a praça não tinha equipamento, não tinha iluminação, e é uma praça totalmente precarizada, entendeu? E aí, mais ou menos, explica esse número, né? Por que acontece aí? Você vai ter, além de homicídio, vai ter aquela desova de carro, né? Aumenta a periculosidade geral do bairro, né? É uma coisa que prejudica tudo como um todo, né? Às vezes tem que ter um certo cuidado, né? Tipo assim, o dado, ele é muito importante, mas você tem que sempre, às vezes, olhar o dado e refletir sobre o dado e tentar ver o que tem em volta ali, né?
por exemplo, Belo Horizonte tem umas 800 praças. E 800 e poucas praças dentro do cadastro do município. E aí, não, pô, Belo Horizonte tem praça beça. E aí, quando a gente vai ver como é que essas praças estão distribuídas dentro do território, né? E como essas praças estão qualificadas, aí você começa a ver que talvez essa quantidade de praças ou essa quantidade de metros quadrados que essas praças geram não necessariamente vão traduzir em acesso da população a uma boa praça, né? E é isso, acaba que não adianta você ter muitos metros quadrados de área verde, não adianta muito você ter muitas praças. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem muitas praças, né? Mas, por exemplo, você às vezes tem que ter outros dados que venham a trazer outras informações com relação a isso. Como é que esse espaço está qualificado? Ele tem um playground infantil, né? Ele tem iluminação pública, né? Esses espaços eles estão bem integrados com o bairro, estão dentro de centros de bairro, estão fora de centro de bairro, né? Tem muitas questões que a gente pode se perguntar, né? Para poder efetivamente dizer, não, esse bairro está bem atendido, não, esse bairro ele precisa de um cuidado maior com relação a isso, né? Então, eu acho que, à medida que as prefeituras, né, as cidades, elas se voltarem para promover esses espaços públicos, né, e outros serviços públicos também, né, os dados vão ajudar, mas é importante sempre você ter uma reflexão sobre eles, né? E uma coisa importante também é sempre estar em diálogo com a população, porque por mais que você tenha o dado, por mais que você também tenha a reflexão, tem algumas coisas que acontecem no território que tá ali dentro do dia a dia, dentro vamos dizer assim, do cotidiano daquele local, que essas informações não vão dizer, né? É só quem está ali todo dia, né? Quem mora, quem usa, né? Vai poder dizer, aqui acontece tal coisa. Por exemplo, tem umas coisas que a gente discute, por exemplo, o que acontece nesse espaço à noite? Como é que ele é usado? Né? Como é que é a dinâmica disso? Né? Então, são informações que às vezes você não vai conseguir numa base de dados. Você não vai coletar, não vai ser um dado que você vai conseguir coletar. Você vai ter que realmente ter uma aproximação com a população, né? E eu acho que esse seu trabalho, Marquinhos, quando ele traz, né, essa coisa do transporte e traz também a preocupação do transporte em tentar atender a todos esses serviços que são importantes, como acesso à praça, acesso a parque, acesso a comércio, serviço, a equipamentos públicos de cultura e lazer, né? A minha impressão é que é um trabalho que contribui muito para a gente poder discutir de como as políticas públicas devem ser promovidas, né? Como é que deve ser a discussão com relação a isso. Né? Eu acho que eu li e uma das coisas que eu senti falta, não sei se eu não deixei de ler, mas você quando chega no final você acaba fazendo um bom diagnóstico com relação à região, mas eu não consegui encontrar um direcionamento para as questões que você colocou nesse estudo. Talvez eu tenha passado, mas por exemplo, nesse seu estudo, como é que seria o direcionamento para essa coisa lá em Santa Cruz, né, com os problemas que você viu? Então, essa parte do direcionamento, realmente eu não teria na hora. Entendi. Eu estava fazendo aquela pesquisa toda, porque a gente já estava lidando com dados públicos que já estava até difícil de conseguir. Porque como objeto de trabalho da gente é a questão do transporte, a modificação seria a política de reverter essa falta de acesso a transporte, né? Mas isso é uma coisa que, põe mais ônibus. Né? Como é que põe mais ônibus? Naquela época a gente ainda estava face a ampliações não tinha nem BRT, né? O BRT tinha. Que tem no Rio. Então, era uma fase de transformações que ainda estão acontecendo, né? Aqui no Rio de Janeiro. De uma certa forma, deram acesso à população, às áreas da cidade, né? Continuando a mesma lógica de levar as pessoas para trabalhar, né? Mas hoje em dia, vamos dizer assim, essa função do transporte melhorou, né? Com a questão do BRT, ele ficou um pouquinho mais capilar, né, na cidade, a pessoa consegue ir a mais pontos
com mais velocidade do que iria antes, mas teve uma mudança de lá para cá que aconteceu que foi positiva, que é não só levar as pessoas para o trabalho, mas começaram a acontecer várias coisas dentro dos bairros. Então a gente tem um prefeito como o Eduardo Paes, que na campanha dele, no esforço de campanha dele, vamos dizer assim, ele começou a criar pontos de interesse dentro dos próprios bairros. Né? Aqui no meu bairro fizeram um grande parque, né? O Parque Oeste, e teve parque em Realengo, tiveram várias integrações, então assim, teve vários lugares que ele começou a melhorar dentro dos próprios bairros, e isso acaba diminuindo a necessidade das pessoas de sair daqueles bairros. Isso. Né? A questão de você botar também clínica da família, botar escolas, né? Teve aqui no meu bairro mesmo, eu fui traçar aqui, antes de fazer nessa semana, né? Antes de fazer o podcast, eu fui traçar aqui um raio, o que conseguia, quantas praças tinha em 400 metros. Que legal. Aqui de onde eu moro, eu achei 10. E eu fui agora sair para comprar refrigerante ali, vi que tinha, na verdade eram 9, e aí eu saí para comprar refrigerante e vi que tinha 10. Teve um espaço lá residual, né? Que na verdade praça em bairro geralmente espaço, sobra de espaço, né? E esse espaço, cara, eles fizeram uma coisa que estão fazendo não só no Rio, como em outros lugares do Brasil, que é uma requalificação dos espaços. Quer dizer, você pegar um espaço ali e colocar ou equipamento para pet, para você levar seu bicho e brincar, ou equipamento que seja multietário, vamos dizer assim, um equipamento de ginástica para idoso, um equipamento de parte para criança. E nessa sobra de espaço, eles tinham colocado e os equipamentos tá novinho lá, tá novinho, tá mantido. Eu não lembro se eles estão fazendo aquele esquema de que você põe uma praça lá ou põe algum equipamento e elege alguém do bairro para ser tipo o zelador daquilo ali. Isso eu sei que tá ótimo. Lá bonitinho. Então, aqui perto da minha casa, dessas 10 praças, vamos dizer que 5 têm equipamentos e que eles são de acesso privado dentro do público, ou seja, se eu quiser ir lá agora e usar, eu não vou poder porque fica fechado com cadeado e só abre de manhã cedo quando vem o professor lá da academia então. E junta. São cercadas. Entendi. Essa que eu vi agora não é. Essa que eu vi agora, depois eu até te passo a foto. Ela não é. Ela tá aberta lá, mas tá assim, não é aquela coisa que parece que vão depredar com o tempo. Entendi. Mas ela tá funcionando lá. Mas só que se você pegar dessa praça onde eu vi esse novo espaço, que virou uma praça requalificada, e traçar os mesmos 400 metros, você acha 3. Tá. Então, porque essa praça é um pouco mais na direção. Essa praça é um pouco mais afastada. E nessa parte do bairro, que é uma parte que, vamos dizer, que começou a se estruturar, deve ter uns 20 anos, tem uma grande área que só tem casa. Só tem casa, e no final é morro. Entendi. Então, assim, a mesma coisa que aconteceu no macro, que é o Rio de Janeiro, em 1900, está só concentrada no centro do Rio, e no anos 2000, 100 anos depois, está em Santa Cruz, né? É uma coisa que se expandiu muito rápido e desordenadamente, e isso aconteceu no bairro aqui, e como deve acontecer em outros bairros do Rio. Porque vai mais ou menos espelhando essas políticas. Então, essa parte que foi feita há 20 anos, que está se estruturando ainda há 20 anos atrás, e que agora já tem posto de saúde, já tem escolas lá públicas, né? Espaços públicos mesmo feitos naquela parte, mas é uma parte que como ela se expandiu muito rápido, ela foi feita sem planejamento, né? Foi feita de forma orgânica e não tem praças no mesmo ritmo que tem esse pedaço aqui que eu tô. Entendi. Bom, Marquinhos, eu gostaria de te agradecer aqui por essa nossa conversa. A gente abordou um tanto de coisa. Eu tipo assim, uma das coisas que eu fico mais feliz é quando você e o Tadeu, a gente senta para conversar, porque a gente conversa um tanto de coisa, né? Mas eu sempre me sinto mais inteligente quando eu converso com vocês dois, porque a gente só tem assunto bacana. E você tem algum recado, alguma coisa que você queira falar, né? Um recado final para o pessoal que está ouvindo aí nosso programa, né? Aí eu vou te pedir para você
dar esse recado e se despedir só para a gente poder terminar. Então tá, cara, de novo agradecer aí pela oportunidade, achei muito bacana a gente tratar desse assunto, que não é uma coisa que, por exemplo, se fale numa roda de bar, assim, com um copo de cerveja na mão, né? É difícil. Mas uma coisa que eu teria para falar para as pessoas é assim, se elas puderem, no máximo, elas se politizem, né? Elas tomem parte das coisas que acontecem por mais que você não vá saber, sei lá, o que acontece na guerra da Ucrânia, na Ucrânia, em Israel, mas você saber o que está acontecendo no seu bairro, você saber pelo menos qual é o vereador do seu bairro. Porque você imaginar uma pessoa que vai, sei lá, ganhar 20 mil, 40 mil para te representar, você não exige representação dela nenhuma, daí fica complicado, né? Então, as praças, os espaços públicos, eles são geridos pelo poder público, que é sustentado pelo nosso dinheiro, pelo nosso trabalho. Então, seria uma coisa muito legal as pessoas se politizarem mesmo, tomarem não estou dizendo nem de sei lá, ir para a esquerda ou para a direita, estou dizendo de ver o que acontece mesmo, cara. Você elegeu Reinaldo José como vereador, cara. Se o poste tiver sem luz, se a praça tiver com o brinquedo destruído, vai lá, cara, vai lá no gabinete dele, ou então acha ele no Instagram, ou no WhatsApp, no LinkedIn, e pede a ele, fala com ele, ó, tá aqui. Se o cara ignorar, sei lá, você dá outro jeito, mas você tá fazendo a sua parte, entendeu? Você é o público dele, e esses caras parece que não, mas esses caras têm medo de povo. Se o povo mesmo chegar e falar, cara, você é um cara, você é um péssimo trabalhador. Então, ele sabe que no próximo coisa não adiantar ele chegar com dentadura, com vassoura, varrendo pracinha, pintando o campo de futebol, que não vai se eleger de novo. Com filme queimado, ninguém se elege. Com filme queimado, ninguém se elege, né, Marquinhos? Não se elege, cara. Isso é muito, e parece que não, mas isso são coisas que afetam diretamente a sua vida, né? Você pode discutir de futebol, você pode discutir de jogo de videogame, você pode fazer qualquer coisa, mas nenhuma dessas coisas vai influenciar a tua vida tanto quanto isso. Então, perde um tempinho. Uma coisa não vai anular a outra, você não vai deixar de tomar sua cerveja, você não vai deixar de jogar seu futebol, mas gaste um tempinho para saber o que está acontecendo com o seu bairro, com o seu espaço urbano, que é daí que sai coisa boa. É daí que as tuas necessidades são atendidas, é aí que os nossos problemas vão sendo resolvidos. Valeu, Mauro. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, né? Esse terceiro episódio. Terceiro não, quarto episódio de Pracinhas, caraca. Já é o quarto. Esse quarto episódio de Pracinhas. O Marquinhos, te agradeço muito, tá certo? E tamo junto, tá certo? Valeu, Mauro. Valeu, pessoal. Editado por Mauro César.